Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais este vídeo do professor Gilberto Gonzaga. E agora nesse vídeo temos uma situação um pouco mais complexa, mas que vocês vão poder perceber que ao final, certo? Utilizando a nossa metodologia que já estamos trabalhando desde os primeiros vídeos, na verdade não é tão complexo assim, tá bom? Se torna complexo quando realmente você não tem um método de cálculo, você não segue uma metodologia específica, tudo se torna mais difícil, tá bom? Então, agora eu gostaria de mostrar para vocês que realmente olhar para o enunciado da questão não faz nenhuma diferença, tá bom? Eu sei que aqui eu tenho o IP para ser trabalhado, tá aqui ele. Então, vou separar o IP, não vou olhar para o que a questão está me pedindo, tá bom? Vou colocar esse IP aqui em evidência. Esse é o IP que tem que ser trabalhado, então eu não me importo com o que está sendo solicitado na questão, tá bom? Então, coloque esse IP em evidência. Seguindo a nossa metodologia, vamos olhar para o primeiro octeto. Olhei para o primeiro octeto, vejo qual o valor que está nele. Olho o intervalo aqui, então se ele é 20, ele está nesse intervalo, entre 0 e 127. Portanto, se trata de um endereço IP de classe A. Ok? Então, esse é o nosso primeiro procedimento, né, seguindo a nossa metodologia. Então, quem está assistindo a playlist desde o início pode perceber claramente que eu não fugi nem um minuto da nossa metodologia. Então, estamos resolvendo todas as situações de cálculo de subrede seguindo sempre a mesma regrinha, tá bom? Seguindo a mesma regrinha sem problema nenhum. E aqui não vai ser diferente, ó. Então, descobri a classe olhando para o primeiro octeto, o restante dos octetos aqui não me interessa, não preciso olhar para eles, tá bom? Eu só preciso olhar realmente para o primeiro campo. Descobri a classe, está aqui, valor 20, entre 0 e 127, classe A. Coloco a máscara padrão dessa classe, em decimal. Bom, e agora eu pego essa máscara padrão da classe e converto para binário. Porque é no binário, no formato binário, que eu consigo manipular os meus bits de subrede, tá bom? Então, eu vou colocar essa máscara aqui em decimal, né, aqui na nossa tabelinha. E agora eu vou converter o 255 para binário. Todo mundo já sabe, essa altura do campeonato, que onde é 255 é tudo bit 1. E onde é 0 em decimal, tá bom? É porque é tudo bit 0. Não precisamos mais entrar nos detalhes. Caso alguém esteja assistindo o vídeo a partir dessa aula, recomendo que assista toda a playlist, tá bom? Para entender todos os conceitos que eu estou aplicando aqui. Bem, montei o meu esquema. A minha base de cálculo é essa, sempre. Certo? Montei minha base de cálculo, agora eu posso olhar para o que vai ser pedido na questão. Então, a questão pediu o seguinte: calcule e descubra qual o endereço de rede e broadcast da seguinte rede. Então, foi dado um IP aleatório, que é o IP que eu utilizei aqui na referência, barra 18. Então, percebam que eu não olhei para essa máscara inicialmente, ela não me importava. Agora é o momento que eu vou fazer uso dela. Montei a minha base de cálculo, agora eu vou usar. Então, a questão me deu um endereço IP aleatório e uma máscara, usando a notação CIDR. Então, já está dizendo, tá bom, que esse IP está usando 18 bits de valor 1 na máscara de subrede, tá bom? Então, se eu já sei que eu tenho 18 bits de valor 1, ficou mais fácil ainda. Eu não preciso nem calcular subrede, eu vou simplesmente completar. 8 bits eu já tenho, que é o padrão, 8 bits de valor 1. Então, agora eu preciso completar os 18, tá bom? Então, aqui, se eu colocar bit 1 aqui nesse campo, 8 bits de valor 1, eu vou ter com mais 8 bits, eu tenho agora 16, tá certo? 4, com mais 4, 8. Então, 8 bits, que já era padrão, com mais 8 bits adicionais, tá bom? Que já é de subrede, eu tenho 16. A questão está me pedindo 18, então, tenho que colocar mais 2 aqui nesse octeto. Então, aqui são os bits que fugiram do padrão, tá bom, pessoal? Então, já sei que tudo que não era padrão da classe é subrede. Então, notem também, ó, que passou para o campo seguinte, né? Então, eu fiz isso propositalmente para que nós tenhamos aí um exemplo
envolvendo cada situação diferente, tá bom? Bom, independente do que a questão está pedindo, aqui nós já poderíamos extrair várias informações, tá bom? Que de repente pode estar lá no enunciado da questão e eu nem me importo com isso. Eu já posso extrair tudo isso agora porque é rápido. Por exemplo, quantidade de sub-redes, tá bom? Quantidade de sub-redes com essa máscara. Então nós vamos multiplicar os bits de valor 1, tá bom? Todos, não é somente, pessoal, do último octeto. São todos que fugiram do padrão. Você só não contabiliza os bits que são padrão para aquela classe, tá bom? Então aqui nós temos 10 bits que fugiram do padrão. Você pode usar a calculadora, né, seguindo agora aquela formulazinha, que seria 2xy, 10, que é 2 elevado a 10, tá bom? Você teria 1024 sub-redes. Mas eu posso fazer também agora multiplicando direto, né, do jeito que eu ensinei para vocês no início. Ó. E aí vocês vão poder perceber que é verdade. Ó. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512.024 sub-redes. Simples, simples demais. Então aqui eu tenho 1024 sub-redes, portanto se a questão me pedisse isso, está aqui a resposta. A questão também poderia estar me pedindo aquela máscara que foi dada como barra 18 em binário decimal. Se me pedisse em binário, está aqui ela já. Aqui já é ela em binário. Tá bom. Em decimal, se esse campo aqui agora é tudo bit 1, quer dizer que aqui em decimal é 255, tá bom? A parte que fugiu do padrão. E aqui, como nesse campo eu tenho 2 bits 1, você soma o valor deles dois, ó. São os dois mais da esquerda. 128 com 64 dá 192, bom? Então aqui eu já teria minha máscara, ó, na notação decimal. Então aqui você pode já expressar ela aqui, se a questão por acaso pedir, você já tem essa resposta aqui de pronto, ó. Bom, então esses dois campos aqui são de sub-rede. Bom, a máscara foi alterada. A questão também poderia estar me pedindo a quantidade de hosts e de endereços IP por sub-rede. Né? A questão também pode ser que essa questão esteja me pedindo isso, eu não sei ainda. Mas como eu tenho isso aqui já na minha frente, eu posso calcular. Você pode sair multiplicando, né, como eu disse, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4.096, 8.192, 16.000 e tanto. Mas para ter certeza, né, que essa minha matemática de cabeça não está errado, você pega a quantidade de bits zeros, aqui eu tenho 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu tenho 14 bits de valor zero, então vou para a calculadora agora. 2xy14. Aí, ó, minha matemática não estava certo, né? 16.000 e alguma coisa, só não disse com precisão. Então são 16.384 endereços IP, tá bom? Então vamos colocar aqui embaixo, tá bom? Endereços IP por sub-rede, tá bom, pessoal? Então em cada uma dessas 1024 sub-redes, tá bom? Nós temos aí 16.384 endereços IP, tá bom? Sendo que desse total de endereços IP, temos que sempre tirar 2, né, que todo mundo já sabe que é o endereço de rede broadcast. Então, endereços IP para os hosts, tá bom? Para hosts. Você diminui 2, perdão, você diminui 2. Então, eu tenho 16.384 endereços IP totais, contando com rede broadcast, e para host eu só tenho essa quantidade, tá bom? Então aqui, pessoal, nós já estamos começando, né, a enxergar que realmente a metodologia funciona com toda a perfeição, tá bom? Só que agora nós temos mais um problema, certo? Eu preciso listar todas as 1024 sub-redes. Porém, isso é muito trabalho. Isso é muito trabalho. Mas se nós observarmos somente o campo aqui onde os bits terminaram, tá bom?
nos bits de valor 1, e se eu calcular somente até onde esse campo aqui chega no limite, que é 255, eu consigo montar, tá bom, uma estratégia para calcular os demais campos de forma automatizada, da mesma forma que nós fizemos lá com aquele endereço IP de classe B. Estão lembrados lá? Então vamos seguir a metodologia. Vamos pegar o bit 1 mais próximo do zero, que é esse aqui. Então o valor dele, ó, se você pegar aqui os dois bits, é o bit de valor 64. Bom, que ele. Então eu vou pegar o bit de valor 64. Vamos colocar em evidência, porque é ele, tá bom, que nos ajuda. Seguindo a nossa metodologia, obviamente, tá bom? Existem outras técnicas aí no mercado, tá bom? E muita gente se adapta àquela que acha mais tranquilo, né, para a sua forma de pensar. Mas foi dito que aqui nós iríamos trabalhar somente com essa metodologia até o final, e eu acredito também fielmente que a essa altura todo mundo já entendeu que essa metodologia realmente é muito fácil e dificilmente, né, uma outra metodologia vai ser tão simples como essa e fácil de entender, tá bom? Mas cada um se adapta àquilo que acha melhor para si, tá bom? Então já tem o meu bit 1 mais próximo do zero, que é o 64. Esse valor ele está no terceiro campo, tá bom? Então é nesse campo que eu vou usar essa referência. Não esqueçam disso nunca, para não trabalhar no campo errado, tá bom? E agora eu vou listar a primeira subrede. A partir da primeira subrede, tá bom? Eu consigo fazer as demais. Então, a primeira subrede, por se tratar de um endereço de classe A, somente o primeiro campo é obrigatório, tá bom? Ser repetido em todas as subredes. Então, eu vou repetir aqui em algumas, tá bom? Vou repetir aqui em algumas, somente. Tanto em rede quanto em broadcast. Pronto. E somente na primeira subrede, somente na primeira, que nós sempre utilizamos essa técnica, tá certo? Que é pegar a parte que é obrigatória, no caso aqui é só o 20, porque ele é um endereço de classe A, não esqueçam disso, tá bom? Se fosse classe B, seriam os dois primeiros octetos, se fosse classe C, os três primeiros deveriam aparecer aqui em todas as subredes. E na primeira subrede, você sempre coloca a parte que é obrigatória e preenche os demais campos com zero. Bom, preenche os demais campos com zero daqui. Dessa forma, ok? Então, somente na primeira subrede você vai fazer o broadcast também da seguinte forma. Lembrando que o bit 1 mais próximo do zero, ó, está no terceiro campo, tá bom? No terceiro campo. Então, nós vamos trabalhar nesse campo. Não esqueçam disso, que senão você vai errar. Se trabalhar nesse campo aqui, já errou. Se trabalhar nesse último campo aqui, já errou. Tem que trabalhar no campo onde o bit 1 mais próximo do zero está. Essa é a dica que vale ouro para você calcular a subrede, tá bom? Então, todo mundo sabe que na primeira subrede a gente pega esse valor, que é do bit 1 mais próximo do zero, tá bom? E diminui 1. Como eu sei que é no terceiro campo que eu vou trabalhar, então vou continuar repetindo essa parte aqui, ó, então vai ficar 2, 20.0, ponto. Agora sim, o terceiro campo é onde eu vou usar. Então, eu vou diminuir 1, tá bom? Do valor da minha referência, vou diminuir 1. Então, ele dá 63. E aqui no final, como eu sei que é o broadcast, tá bom? Os campos que restam, a partir do campo de referência, você tem que preencher com 255, independente da máscara, tá bom? Colocou o valor do bit 1 mais próximo do zero naquele campo de referência, o resto do lado do broadcast pode completar com 255, que não vai dar errado. Isso é para qualquer classe, tá bom? Então está aqui o nosso campo de trabalho, o terceiro campo, certo? Que é onde o bit 1 está, o bit 1 mais próximo do zero, tá bom? É onde existe aqui a interseçãozinha entre zeros e 1, tá bom? Então, se eu sei que aqui terminou no 63, 255, quer dizer que o próximo número aqui do lado é o 64, né? Porque eu não posso colocar 256, não existe. Então, chegou no limite aqui, é como um relógio digital. Aumenta um aqui e zera de novo para começar. Só que quando eu fizer esse aumento e zerar, ele tem que vir já para a próxima subrede.
Então, se terminou em 63, próxima subrede começa em 64, e aí eu zero de novo para começar. Perdão, é no terceiro campo, tá vendo? Se você não observar isso aí, erra mesmo, tá bom? 64.0, tá bom? Então, no terceiro campo, que é onde o valor está, você preenche, tá bom, pessoal? Então, vejam como é fácil a gente cometer falhas, tá bom? Mesmo eu, com todo o costume que eu tenho, se eu não observar, eu também erro, tá certo? Eu vou cometer erro. Agora, se eu não observar isso e continuar seguindo com aquela lógica, eu vou errar dali para frente em todos os demais campos, tá bom? Então, não podemos, né, cometer esse deslize. Então, aqui nós vamos colocar 20.0 também, e no terceiro campo, que é onde estamos trabalhando, vamos pegar agora o último broadcast nesse campo, tá bom? E somar com o valor da referência, que é o bit 1 mais próximo do zero. Então aqui vai dar 127, e como é o lado do broadcast, você termina em 255. Então está aqui a nossa variação dentro desse campo, tá bom? E aí você deve estar pensando, rapaz, são 124 sub-redes, será que não tem que listar todas? Não, pessoal, vamos seguir a mesma técnica que foi utilizada lá naquele exemplo de classe B. Mesma coisa. Então terminou em 127 aqui, vamos para o próximo, né? 20.0.128, e eu zero para começar de novo. E aqui a mesma coisa, 20.0. Agora eu vou somar 127 com 64, né? O que vai me dar aí 191, tá bom? 127 mais 64, 191. Então, é o valor que vem para o terceiro campo, não se esqueçam disso. E eu termino aqui com 255. Então, está aqui o meu intervalo, tá bom? Meu intervalo, ó. E agora eu vou para a quarta subrede, tá bom? Que é a subrede número 3, né? Seguindo esse contexto aqui, né? Onde a primeira subrede a gente conta como zero. Tá bom? Então, você terminou, 191, viu? Só corrigir aqui o valor. Esses são os erros de digitação que eu espero que as pessoas entendam, que às vezes a gente aperta um número aqui que é muito próximo e bate na tecla do lado, tá bom? Pode ser que aconteça esse erro, sim, tá bom? Mas, felizmente, eu observei, mas eu tinha falado o valor, então se atentem para o que eu estou falando, tá bom? E não somente para digitação. Então, ponto zero, terminou 191, próximo aqui é o 192, e eu zero para começar de novo, tá bom? Aqui eu já classifico, para você saber que é o terceiro campo, tá bom? Então, essa marcação de cores, ela é uma marcação proposital para você não esquecer esse detalhe. E aqui 20.0, 191 com 64, obviamente que é 255, tá bom? Então, 191 mais 64, 255. Então, chegou em 255 e ponto 255, porque é o broadcast. Aqui, pessoal, é que vem agora, tá bom? A cereja do bolo, para quem quer entender o que acontece nesse momento, tá bom? Bom, eu vou separar aqui esse bloco do seguinte. Bom, vou separar ele. Vou até preencher aqui com uma cor diferente para a gente saber que separou. Bom, o que acontece é o seguinte. Lembrem-se que nesse exemplo, tá bom, de endereços de classe A, tá bom, todos os bits, tá bom, desses últimos campos aqui eram bits de host, tá bom, todos eles. À medida que nós dividimos aqui, ó, nós temos hosts ainda nesse campo, nós só não temos mais hosts aqui, ó. Bom, nesse momento não tem aqui nesse campo, mas aqui nós temos hosts aqui e temos hosts aqui, tá bom? E temos 1024 posições diferentes que podem ser ocupadas tanto aqui quanto aqui, tá bom? E aí o que vai acontecer, ó? Se eu sei que eu cheguei no meu limite aqui nesses dois campos, tá bom? Obviamente que agora eu vou ter que implementar um valor aqui nesse campo do lado, tá bom? Eu agora não tenho mais para onde trabalhar, a não ser nesse campo aqui, ó. E como esse campo aqui, ó, ele é de subrede, então percebam que não são bits padrão da máscara. O bit padrão da máscara é só aqui. Essa parte eu não posso mexer de forma alguma, tá bom? De forma alguma. Mas aqui tem subrede aqui dentro, então esse campo aqui pode ser implementado, tá bom?
até o seu limite para subrede. Então, se eu cheguei no meu limite aqui e cheguei no meu limite aqui, eu agora vou implementar um aqui, ó, nesse segundo octeto, tá bom? Então, eu coloco um aqui, ó, e aí o que é que acontece? Zero tudo de novo, tá bom? Então, percebam, ó, que esse campo, ele está praticamente idêntico a esse, tá bom? Somente com a diferença que aqui agora é um 0 e aqui é um 1, tá bom? E aí o que é que vai acontecer, ó? Vai começar tudo de novo, tá bom? Eu vou seguir essa mesma lógica aqui, ó, tá bom? Então, aonde era 20,00, 0 até 20,063,255, vai mudar só isso aqui, ó. Porque agora vai vir para cá 20.1, bom, 63.255. Então percebam, olha, a familiaridade, tá bom, que tem entre esse primeiro bloco e o de cima. Bom, são praticamente idênticos. Bom, 20, só que aqui é 0, aqui é 1, é 0, 0, 0, 0, 20, 0, aqui é 21, mas ó, 63,255. Então você pode perceber que é idêntico. Então, partindo desse princípio, o que é que você já poderia fazer? Você poderia até fazer isso aqui logo, ó. Já que eu sei que esses 4 endereços, eles vão se repetir aqui embaixo, só que com esse campo aqui agora com o valor 1, então eu vou fazer logo direto, eu vou pegar eles aqui, ó, vou colocar aqui, bom, na mesma ordem, tá bom, para não errar, seguindo a mesma ordem. Notem, pessoal, que é igual o que a gente fez lá em classe B, tá bom? Mesma coisa, não muda. A diferença é que aqui agora nós temos mais campos para serem trabalhados, tá bom? É a única diferença. Então perceba que o bloco é igual, ó, esse mesmo bloco aqui é igual, só que agora aqui onde era 0 eu tenho que mudar tudo para 1, tá bom? Para ficar dentro da continuação da contagem bem certinho. Então olha como é tranquilo isso aqui, tá bom? Eu poderia fazer isso aqui o dia inteiro, né? Só que aí são muitas sub-redes, eu ia fazer isso aqui, ó. Né? Poderia colocar aqui mais uma linha, certo? Vou até mesclar aqui para a gente enxergar melhor, né, essa separação, tá bom? Então eu poderia agora pegar, ó, esse mesmo bloco, já colocar aqui, ó. Ok? E esse outro eu passo para cá, ó. Não tem mistério, pessoal. Assim, isso é trabalhoso, né? Se eu disser para você que não é trabalhoso, você ter que listar 1024 sub-redes seguindo essa lógica aqui, realmente é muito trabalhoso. E agora o que é que eu mudo? Ó? Perceba que os valores são iguais, tá bom? Só que eu alterei aqui o segundo octeto e agora eu vou alterar de 1 para 2. Ó. Só que vai passar para 2. Bom, só o que muda é isso, gente. Ó. A única coisa que muda. Então percebam que a variação é a mesma, certo? Só esse campo que é alterado. Então o que é que vai acontecer aqui? Tá bom? Se você quiser listar as 1024 sub-redes, né, sintam-se aí à vontade. Né? Eu acho que é trabalho demais e desnecessário. Mas se você quiser, você vai fazendo isso de a cada quatro endereços, muda esse campo aqui, aí o próximo é 3, o outro vai ser 4, 5, 6, 7, 8, até que vai chegar um momento, tá bom? Em que isso aqui vai se tornar 255, 255, 255, 255, e esse campo aqui também vai se tornar 255, certo? Vai chegar um momento, que são as últimas sub-redes, tá bom? São as últimas 4 sub-redes da estratégia. Quando chegar nesse limite aqui, aí sim, eu não tenho mais como aumentar nada aqui, porque chegou no limite. Eu não posso implementar mais um aqui, porque 256 não existe. E não posso mexer nessa parte, porque se eu fizer isso, eu já fugi da rede de base.
tá bom? Que é a rede classe A que foi dado como referência. Então eu tenho que conservar esse 20 porque eu não posso mudar de jeito nenhum. A máscara está me dizendo isso, ó, que era a máscara que determinava que esse valor é intocável, tá bom? Então agora, feito isso, entendendo essa lógica, eu acredito que vocês já sacaram aí a jogada, tá bom? E agora nós podemos olhar para o que a questão pede. Vamos ver o que a questão pede. Calcule e descubra qual é o endereço de rede broadcast da seguinte rede. Então nós temos que encontrar aonde que esse IP aqui está, o 20.2.2.100, com essa máscara. Tá bom? Obviamente que essas subredes aqui, todas elas só vão existir se eu usar essa máscara que foi dada, tá bom? Que é essa aqui, ó. Tá bom? Então eu tenho que encontrar esse IP, 20.2.2.100. Então vamos para cá, ó. 20.2, eu já sei que não está aqui, né? Porque ó, o segundo campo aqui, ele é um 2. Ó. Então já vou direto para o bloco que tem um 2 aqui. Só que eu mudei ele aqui para 255. Né? Ó, eu mudei ele para 255, mas não tem problema. Eu posso fazer isso aqui, eu posso criar aqui um novo bloco aqui. Bom, com 2 eu posso até copiar esse bloco aqui todinho para separar, tá bom? E coloco aqui embaixo, ó. E aqui simplesmente eu altero para 2 para encontrar o IP que eu quero. Tá bom? Olha como é tranquilo. Isso aqui é uma questão agora de manipular os valores, tá bom? Para você chegar onde você quer. É muito tranquilo. Não tem dificuldade nenhuma nisso aqui. Eu até às vezes não entendo porque que as pessoas complicam tanto na hora de ensinar cálculo de subrede, sabe? Eu acho que na verdade o que dificulta é isso, é você enfeitar demais o pavão e acaba que no final você não entende direito como é que isso aqui acontece, tá bom? Então vamos lá, o IP que eu quero é o 20.2.2.100. Então tá aqui. 20.2. Então observa que é o 20.2.2 de novo, então eu tenho que saber, ó, nesse intervalo aqui onde é que o próximo 2 se encontra. Então, obviamente, ó, que se essa minha subrede aqui ela vai do 0 no terceiro campo até o 63, eu já sei que o 2 vai estar aqui também, nesse intervalo. Então, já encontrei a subrede onde aquele IP da questão deve estar, tá bom? E a questão está pedindo o quê? Endereço de rede, ó, e broadcast dessa rede, onde esse IP está. Então, se eu encontrei isso, tá aqui, ó, endereço de rede, bom, endereço de rede, bom, e aqui endereço de broadcast. Não tem mistério nenhum, gente. Simples, simples, simples demais isso aqui. Endereço de broadcast, bom. Aí, ó, simples assim, bom. Endereço de rede e broadcast. Acredito que não há mistério nenhum, tá bom, nisso aqui, nenhum. Vamos ver se a questão pede mais alguma coisa. E descubra com base na combinação de endereço IP e máscara de subrede apresentadas na situação, na verdade situação 8 é porque eu estou copiando e colando, tá bom, a questão e só estou mudando o valor. Em quantas subredes o endereço base foi dividido? Já tem essa resposta aqui desde o começo, né? Foi dividido em 1024 subredes. Já está aqui a resposta. Eu nem sabia que a questão estava pedindo, mas como eu fiz a minha base de cálculo todinha, está aí, tranquilo. Próximo. E diga qual é o primeiro e último host, certo? Da primeira e da última subrede. Então ele quer o primeiro IP de host mesmo, que é o que eu posso usar no equipamento da primeira subrede. E ele quer o endereço de host, né, o primeiro host e o último host da última subrede. Então tá aqui, ó. Já tenho isso aqui na minha tabela. Essa aqui foi a minha primeira subrede possível, tá bom? Então o endereço de host aqui seria o 20.1, porque o 0 é o endereço de rede, eu não posso usar. Então seria o 20.1, tá bom? E o meu último host da primeira subrede seria o 254, porque o 255 é endereço de broadcast, eu não posso usar. Então aqui o meu último host possível seria esse aqui, ó. E ele também quer o endereço de o primeiro host e o último host da última subrede. Então se a gente for para aquele bloco limite que nós utilizamos, que é o 255, que é esse aqui, ó, nós já sabemos, né, que aqui é o limite.
Sabemos que aqui é o limite, porque esse segundo campo aqui nós já limitamos no máximo possível dele. Então a última subrede possível é essa aqui, ó. Bom, acabou aqui, essa é a última subrede do problema. Então, 200.255.920 eu não posso usar no host porque é endereço de rede dessa rede, dessa subrede aqui. Então, o primeiro host seria o 1. 20.255.255.255 eu não posso usar, apesar de ser o último IP da última subrede, mas ele é o endereço de broadcast, mas o último host é o número anterior a ele. Então tá aqui, ó. Primeiro host, o último host da última subrede, ó, que aqui tem o 255 nesse campo aqui, ó, limitou. Bom. Então, pessoal, com isso, eu já acredito fielmente, tá bom? Ainda temos mais um exemplo, né, para trabalhar, tá bom? Mas eu acredito fielmente que a essa altura do campeonato, muita gente aí que tinha dúvidas gigantescas ao calcular subrede, não tinha certeza, né? Muita gente até diz assim, eu vi isso na faculdade, eu vi subrede, viu, mas a maioria das pessoas para quem eu pergunto se viu e aprendeu, nem todas aprenderam. Até consegue fazer uma rede classe C em alguns casos, tá bom? Mas quando a gente coloca uma situação como essa, é normal que muita gente acabe se perdendo. Por quê? Porque não pegou um método correto. E eu acredito que agora, né, depois de tudo isso aí, não tem mais por que você sentir dificuldade nenhuma em calcular a subrede de classe A, B ou C, não importa, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo na próxima aula e assim a gente fecha todo esse pacotão aí de cálculo de endereço de classe A, B e C, tá bom, pessoal? E eu vou tentar posteriormente também criar uma playlist para vocês usando VLSM, que é outra técnica para dividir subrede, tá bom? Mas já é com máscara de tamanho variável, onde eu divido as redes não em tamanhos iguais, mas, por exemplo, eu poderia ter uma rede com 64 hosts e uma outra só com 32, dividindo a mesma faixa de IP, tá bom? Mas isso já é uma outra técnica e eu vou tentar criar uma playlist nova para vocês, já usando VLSM, tá bom? Eu vou fechar essa playlist com todos os cálculos, vou colocar exemplos práticos usando o Packet Tracer, envolvendo essas redes que nós calculamos, tá bom? Montando o cenário, utilizando para vocês poderem ver que realmente esses endereços vão funcionar na prática, tá bom? E lá eu quero mostrar roteamento para vocês estático e roteamento dinâmico também, lá no finalzinho dessa playlist. Aguardem que vocês vão ver todos os vídeos, que vai ser muito show. Agora eu só peço para vocês, pessoal, que colabore com a gente, né? Dá um joinha aí, não custa nada. Você assistiu, dedicou vários minutos assistindo o vídeo, tira lá um segundo e clica lá no gostei, tá bom? Clica no gostei, se inscreve no canal também, não custa nada, tá bom? Você não vai pagar nada por isso. Então colabora aí, tá bom? Para que o nosso canal possa crescer. Então, à medida que o nosso canal cresce mais ainda, tá bom? Nós vamos ficar cada vez mais motivados para tentar ajudar vocês com vários assuntos, inclusive com outros assuntos muito mais avançados, envolvendo aí segurança defensiva, segurança ofensiva, estrutura de rede, cabeamento estruturado, enfim, nós podemos compartilhar uma bagagem muito grande que nós temos, mas nós precisamos sentir que o canal está tendo resultado, que esse canal está valendo a pena, que tem pessoas interessadas nele, interessadas em assistir essas aulas, que se isso não acontece, nós ficamos sem a motivação necessária para estar dedicando tempo para produzir todo esse material, tá bom, pessoal? Então a colaboração de vocês é só essa, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, coloca lá no Facebook o link, né? Se você tem um grupo de alunos que estuda junto com você numa faculdade ou num curso, compartilha esse material com eles também, tá bom? Então colabora aí, que com certeza vai ter muita coisa boa ainda para a gente ver aqui nesse canal, tá bom? Então um grande abraço a todos, pessoal, eu aguardo vocês aí no próximo vídeo.